E aí, pessoal, beleza? Vamos lá então para mais uma semana aí longe, né? Hoje a gente vai terminar aí aquele grupinho de aulas, né? Tinha as aulas aí no material, aulas 17 a 19, né? Então, na semana passada a gente fez as aulas 17 e 18 só, ou seja, a gente estudou o cilindro e o cone, né? E aí, para finalizar esse grupinho de três aulas aí, ou seja, que eu chamei de aula 19, né? Vamos fazer o estudo da esfera, tá? Que eu dividi em duas partes, né? A primeira parte de teoria, né? Vamos lembrar aí de algumas coisinhas, e a segunda parte aí com os exercícios 5 e 6 aí do caderno 3 da apostila 3 Drummond. Beleza? Vamos começar então? Olha só, para começar, vamos conceituar, né? O que vem a ser uma esfera? Intuitivamente todo mundo já sabe, né? Pô, esfera é a bola, né? Bola. Nosso planeta tem o formato, né, aproximado de uma esfera. Aproximado porque não é exatamente, né? Mas enfim, pensando de maneira, né, grosso modo, é uma esfera e muitos outros objetos aí ao nosso redor têm esse formato aí. Mas é aquele lance da matemática, né? Vamos conceituar direitinho, vamos identificar os elementos, porque se a gente não tem essa preocupação do rigor, né, na hora de definir as coisas, há situações, há exercícios que a falta de rigor aí pode fazer com que você perca aí de repente uma questão de vestibular, tá? Então vamos lá, olha só. Primeiro, para a gente definir esfera, a gente precisa saber o que é uma superfície esférica. Então, definição aqui, ó. Superfície esférica é o lugar geométrico dos pontos do espaço que distam R, um certo valor R, que é o raio, do centro O. Digamos assim, a esfera é a circunferência tridimensional. A esfera não, desculpa, a superfície esférica, né? É a circunferência 3D. Porque na verdade, se você lembrar lá das aulas de circunferência, né, a definição é exatamente a mesma. O que era a circunferência? Era o lugar geométrico dos pontos que distavam R, que era o raio, do centro O. Só que, no caso da circunferência, a gente pensava em pontos do plano, né? O lugar geométrico dos pontos do plano. E no caso da geometria do espaço, é o lugar geométrico dos pontos do espaço tridimensional. Né? A gente não está mais preso ao plano. Então, para quem confunde, por exemplo, olha só, deixa eu até tirar aqui da minha mão, ó. Aqui, ó, isso aqui, né, que é um anel, né? Só a linha do anel seria uma circunferência. Agora, se a gente pega, por exemplo, uma bolinha de ping-pong, que é oca, né? Então só a bolinha de ping-pong, que é oca, dentro está vazio, é uma superfície esférica. Ou ainda, se a gente pega uma laranja, né? Então só a casquinha da laranja seria a superfície esférica. Tudo bem? Lugar geométrico dos pontos. Se eu pego qualquer ponto da casquinha de uma laranja, a distância dele até o centro é sempre a mesma, igual ao raio. Né? E aí sim a gente pode conceituar o que é uma esfera. Então, olha só, esfera é o sólido geométrico determinado pela superfície esférica e seu interior. Então, se a gente pega a superfície esférica e junta os pontinhos que estão dentro dela, ou seja, uma coisa maciça, aí sim a gente tem uma esfera, né? Então, por exemplo, uma bola de bilhar. Uma bola de bilhar é maciça, né? Então ela é uma esfera, enquanto só a bolinha de ping-pong, né? Só que é oca, é uma superfície esférica. Beleza? Pra gente fazer uma analogia para ficar mais palpável, né? O negócio, pra gente entender direitinho aí. Bom, então vamos fazer a figura, né? Então olha só a esfera, lembrando que é difícil da gente pensar, por isso tem esse plano aqui embaixo. Eu deixei esse plano aí para ficar mais fácil de você imaginar, né? O lance do tridimensional. Tá aqui o centro, que eu chamei de A, né? Ou O, né? Geralmente a gente usa a letra O, tá? Mas não quer dizer que o centro da esfera sempre seja indicado pela letra O. Tá aí o raio R
e está aqui E, que é um ponto da superfície esférica. Se E está na superfície esférica, a distância de E até A é o raio R. Bom, e aí vamos para a parte prática agora. Vimos direitinho o conceito, né? E o que a gente pode calcular de uma esfera? Duas coisas. Ou da esfera e da sua superfície, né? Duas coisas aí. Primeiro, a gente pode calcular o volume da esfera, né? Que é o espaço, é o tamanho. E segundo, a gente pode calcular a área só da superfície. Lembrando que essas eram duas coisas que a gente calculava sempre, né? Lá no cilindro, se lembra? A gente calculou a área da superfície do cilindro e o volume do cilindro. No cone também. A área total lá da superfície do cone e o volume do cone. Então aqui também a gente vai ter essas duas preocupações, calcular a área da superfície esférica e o volume da esfera. E notem que para isso basta conhecer um valor, que é o valor exatamente, olha aí na tela, exatamente do raio da esfera. Tendo o valor do raio, está bem definida a esfera, né? Então, se eu falo para um marceneiro, por exemplo, né? Para um carpinteiro, de repente, falo, ó, eu preciso aí que você construa uma esfera maciça de madeira para mim. Aí ele vai perguntar, pô, Yudi, mas qual é o raio, então, dessa sua encomenda? Né? Uma esfera de raio 3, raio 4. Se eu falo, ó, eu quero que o raio seja 10 centímetros, e portanto o diâmetro é 20, né? Se o raio é 10, diâmetro é 20, aí ele consegue atender a minha encomenda. Então basta um valor, que é o valor do raio, né? Da esfera. Não é que nem o cilindro, por exemplo. Se eu chego para o mesmo carpinteiro e falo, ó, constrói para mim um cilindro maciço aí de madeira. Ele vai pedir dois valores para mim, né? Ele vai pedir, o Yudi, qual é a medida do raio da base ou do diâmetro da base? Só que só isso não é suficiente, a gente precisa da altura do cilindro, né? E também do tipo aí, se é um cilindro reto, oblíquo, né? Todos aqueles conceitos que a gente viu. Para a esfera não, basta um valor, que é o raio, está bem definido. Tendo o valor do raio, por exemplo, se o raio for 10 centímetros, demonstra-se que não vamos fazer dedução formal, não vamos nos preocupar com isso aqui no curso, né? Então demonstra-se que a área da superfície da esfera é 4πr² e o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Tá? Bem bacana a dedução e tal. Se você quiser dar um Google aí depois, tem várias demonstrações bacanas aí, tem algumas inclusive envolvendo cálculo diferencial integral, que é coisa lá já de ensino superior e tal, mas enfim, tem outras deduções também. Bom, isso quer dizer que tendo raio a gente consegue fazer essas duas coisas, mas o que mais que a gente pode calcular, né? Num exercício de esfera é só o volume e a área da superfície da esfera e o volume da esfera toda que a gente calcula? Não, né? Vou colocar aqui alguns conceitos a mais, o que a gente diz que são partes da esfera. Então, olha só, tá aí a esfera de raio R. Para quem fala, puxa vida, Yudi, esse raio R tá estranho, não tem que ir até a superfície da esfera, até a bordinha, né? Não, porque lembra que é tridimensional. Esse ponto aqui já está na superfície da esfera. Como está aqui a esfera, ó, olha para cá, olha para mim, ó, né? E o ponto está aqui na frente, ó, beleza? Então a gente ligou o ponto ao centro, né? E para ficar mais fácil a visualização, olha só, vamos colocar um corte aí, ó, né? Vamos supor que esse corte está passando certinho pelo centro da esfera, né? E aí a gente tem então, ó, que esse pontinho aqui tá nessa linha, né? Então, esse pontinho é um ponto da superfície esférica, ligando com o centro, a gente tem o raio. E quando a gente faz esse corte, a gente obtém aí dois elementos importantes, duas partes importantes aí que aparecem em questão de vestibular, tá? Primeiro, esse corte aqui, essa secção, a gente vai ver mais secções depois, mas essa secção que passa certinho pelo centro, a gente chama de círculo máximo da esfera, porque é o maior círculo que a gente pode obter ao seccionar uma esfera, né? Ou ainda, é o que a gente obtém passando pelo centro, né? Então isso é um círculo máximo, esse corte, esse círculo aqui.
e é um círculo de raio R. Portanto, a área desse círculo é πr². Beleza? Bom, e se a gente pega só a linha aqui, só a circunferência, aí a gente chama essa linha de equador da esfera. É só lembrar das aulas de geografia, né? Essa linha imaginária aí, ó, né? É a linha do equador, né? E, portanto, se essa linha tem raio R, é uma circunferência, né, de raio R, então o comprimento do equador, comprimento da circunferência era 2π vezes o raio. Beleza? Bom, o que mais que a gente pode obter? Vamos fazer um corte na esfera desse jeito aqui, ó. Né? Tá vendo essa figura? Essa figura é como se fosse um gomo de uma mexerica, por exemplo, né? Tem esse formato aqui, um gomo de laranja. Ou ainda, geralmente quando a gente está fatiando melancia para comer ela, assim, né? Um pedaço, lembra um pedaço de melancia, né? Primeiro, o nome desse sólido aí é cunha esférica. Então, né? É uma parte do círculo limitado por essas duas superfícies planas, que são dois semicírculos máximos inclusive, mais essa parte arredondadinha aqui da esfera. Então, o sólido obtido a gente chama de cunha esférica. E se eu estou falando em sólido, lembrando, é sólido, né? Ou seja, tem os pontinhos de dentro ali, não é só a superfície. Então, primeiro, se é um sólido, a gente pode calcular o volume, e para a gente calcular o volume, basta ter esse ângulo central. E aí o volume de uma cunha esférica é diretamente proporcional a esse ângulo central aqui. Se a gente dobra esse ângulo, dobra o volume. E aí esse ângulo central corresponde a que parte da volta toda? Né? A volta toda, lembrando, é 360 graus. Então esse ângulo aqui é alfa 360 avos da volta toda. Se o alfa estiver em graus. Então, por exemplo, se alfa vale 120, então esse arco aqui é 120 360 avos da volta toda, ou seja, 1/3 da volta toda. Portanto, o volume de uma cunha esférica de ângulo central 120 é 1/3 do volume da esfera toda. E aí, escrevendo, né, a relação, o volume da cunha é essa fração, alfa 360 avos, do volume da esfera, com alfa em graus. Algumas considerações: se alfa estiver em radianos, 360 graus em radianos, 2π, né? Então fica alfa sobre 2π vezes o volume da esfera, né? E segundo, a gente pode calcular a área da superfície da cunha esférica, que seria a área dessa parte plana aqui desse semicírculo, mais a área desse outro semicírculo aqui, ó, tá vendo aí na tela? Ó, tô indicando aqui o semicírculo, né, que eu tô mencionando aí. E a soma das áreas desses dois semicírculos é a área de um círculo máximo, porque são dois semicírculos de raio R também, né? Então, dois semicírculos máximos dá um círculo máximo, né? Mais a área dessa parte arredondada. Puxa vida, e como é que a gente calcula o nome dessa... calcula a área, né? Falando besteira aqui, a área dessa parte arredondada aí, né? A área dessa parte arredondada a gente diz que é a área do fuso esférico. Então, né, só essa parte arredondada, só a casquinha da melancia, digamos assim, é o fuso esférico. Mais uma vez, basta lembrar das aulas de geografia, né? Lembra que a superfície da Terra é dividida em 24 fusos esféricos, que são os fusos horários, né? Que, né, tem elas da hora internacional, meridiano de Greenwich, etc, etc, né? Então, o fuso esférico. E aí, para a gente calcular a área do fuso esférico, de novo, a gente usa o fato de que o ângulo central é alfa. Então, usando a mesma lógica que aqui em cima, a área do fuso esférico é essa fração da área da superfície da esfera toda, né? Com alfa em graus.
né? Então é alfa 360 avos da área total aí da superfície esférica, né? Se alfa estiver em radianos, 2π. Bom, e aí, para finalizar, como eu tinha dito para vocês, a gente pode seccionar uma esfera, pegar uma laranja e pá, cortar, era fatiar aí a laranja. E se vocês quiserem, inclusive, fazer o experimento depois em casa, né? Eu recomendo, é legal. Pega uma laranja, corta aí de qualquer jeito, né? Sempre, qualquer secção de uma esfera é sempre um círculo. E aí o tamanho desse círculo, né, dessa secção, vai depender do quão longe do centro a gente está fazendo o corte. E aí, para ficar mais fácil de visualizar, montei uma animaçãozinha aqui para vocês. Então, olha só, vou apresentar aqui a animaçãozinha. Olha só, a gente tem uma esfera e um plano. Vamos levantar esse plano aí, ele vai cortar a esfera, tá vendo? Ó, tá vendo? Ó, deixa eu pausar aqui, ó, tá vendo? Então, ó, o corte, a intersecção desse plano com a esfera é esse círculo, que tá bem grandão, ó, porque o centro aí do círculo tá bem próximo do centro aí da esfera, né? E aí, conforme, ó, aqui coincide com o centro, conforme a gente vai afastando do centro, olha só esse corte aqui, ó, tá bem longe do centro. Então, é uma secção menor, é um círculo menor, né? Então, o tamanho da secção de uma esfera, que é sempre circular, depende da distância até o centro. Beleza? Vamos ver de novo essa animação? Ó. Olha só mais uma vez, olha só, né? Então, fazendo aí o corte, levantando o plano de corte. Opa, tá aqui, né? Então, levantando o plano de corte, olha só, né? E aí, a secção corte vai aumentando de tamanho. Aí é o círculo máximo. E aí, a gente tem secções, outras secções. Beleza? Bom, e como é que a gente pode calcular a área de uma secção, então? Então, olha só, montei aqui uma outra figura, né? Uma situação em particular, tá aqui o plano de corte, né? Tá aqui a esfera. E vamos chamar de D a distância do centro dessa secção até o centro da esfera, né? Então, essa distância aqui, Dzinha, é a distância da secção até o centro. Lembrando que se é uma distância, é uma perpendicular até o plano de corte. Toda vez que a gente está achando a distância de um ponto até um plano, a gente está achando o tamanho da perpendicular, né? Ou seja, B é a projeção ortogonal de A nesse plano de corte, né? Então, essa distância chamei de D. Notem que se P é um ponto da circunferência da secção, então a distância de P até B é o raio Rzinho da secção. E se P é um ponto da superfície esférica, a distância de P até A é o raio Rzão da esfera. Deixa eu pôr o apontador. É o raio Rzão. Beleza? E sendo esse triângulo ABP um triângulo retângulo, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras. Só uma consideração antes de colocar aqui o teorema. Notem que, por isso que eu gosto de chamar o raio da esfera, indicar o raio da esfera de Rzão, R maiúsculo. Porque quando aparece secção, aí o raio fica R minúsculo, né? Para diferenciar aí, né? Porque vocês viram, agora vai ter, ou vão ter vários raios, né? Raio da esfera, raio da secção. Se a gente começa a misturar, como vai acontecer nos exercícios aí? Esfera com cone, tem o raio da base do cone. Com cilindro, raio da base do cilindro. Então, a notação nessa hora é importante. Se você chamar tudo de R, você vai começar a se confundir. Tá? Bom, então tá aí, aplicando esse teorema de Pitágoras aí. Ah, só uma observação, a área da secção é πr². E tá aqui, ó, aplicando esse Pitágoras, para achar o raio Rzinho ao quadrado, a gente faz Pitágoras aqui, né? Rzinho² mais D² é igual a Rzão ao quadrado. Não precisa memorizar essa fórmula, hein? Você tem que enxergar isso aqui, ter esse hábito, ter a visão espacial, né? É isso que é importante aí nesse exercício. Beleza? Bacana, né? Então, com esse resumo teórico, falei até mais coisas aí do que tem aí no seu material, né? Espero que você tenha aproveitado aí. Na sequência, eu vou resolver aí os dois exercícios 5 e 6 aí que faltaram, né?
tenta fazer sozinho aí primeiro e depois acompanha aqui a resolução. Beleza? Até daqui a pouco então para a parte 2.